O exemplo que se vai criar destina-se a um edifício multifamiliar. O edifício estará localizado em Lisboa. Definem-se as plantas que vão ser necessárias para a obra. Através do ícone Novo Grupo de Pisos abaixo da rasante, cria-se a cave com uma altura entre plantas de 2,8 metros. Procede-se à criação das plantas acima da rasante. Neste grupo existirá duas plantas agrupadas, visto serem iguais em termos de arquitetura e desenho da rede. Procede-se à introdução das restantes plantas. Os caudais serão calculados com a simultaneidade associada a uma curva de conforto médio. No seguimento do filme anterior, prima em si para se introduzir as máscaras. Procede-se à importação dos fecheiros de arquitetura. Com o comando Plano dos Grupos, atribui-se a cada grupo o fecheiro correspondente. Isto facilitará a introdução de dados. Em termos de opções, existe a possibilidade de consultar ou alterar os parâmetros de cálculo e de visualização de símbolos. Tem a possibilidade de visualizar em planta a informação que desejar. Nesta primeira parte, introduz-se a rede desde a entrada do edifício até ao esquentador do apartamento da esquerda. Assim, introduz-se a rede de água fria utilizando o material PMC. Podem-se utilizar outros tipos de materiais. Para facilitar a introdução das tubagens, pode-se utilizar como auxílio as referências de objetos. Procede-se à criação de nós ao longo das tubagens, para que posteriormente se criem desníveis nas mesmas. De qualquer forma, é sempre possível criarem-se nós em qualquer altura. Procede-se à introdução de alguns elementos, como por exemplo o contador, válvulas de seccionamento e esquentador. Todos estes elementos têm associado um valor de perda de carga que será contabilizado pelo programa. No caso do esquentador, para que a tubagem a jusante seja de água quente, seleciona-se a opção Variação de secção. Introduzem-se as restantes tubagens, as de água quente e fria. Com o comando ortogonal,
Obtém-se também uma maior facilidade na introdução das tubagens. Neste filme, será abordada a introdução dos desníveis nas tubagens utilizando o comando Atribuir nível. Trata-se de um novo comando, onde o objetivo é criar planos de referência associados a uma determinada cota, de forma a poder-se atribuir esses planos às tubagens. Na tubagem que contém o contador, pretende-se colocá-la a meio metro do pavimento. Como se pode visualizar neste momento, a tubagem encontra-se por defeito ao nível do pavimento. Procede-se à criação de um outro nível, aproveitando como plano base de referência o pavimento. Dá-se um incremento de cota de 0,5 metros. Agora, a intenção é criar um outro nível, de forma a colocar o esquentador a uma cota de 1,6 metros. Por último, pretende-se que as restantes tubagens, a jusante da tubagem do contador, andem pela cota de 2,6 metros, com exceção da tubagem do esquentador. Isto para que a tubagem se situe junto ao teto. Para atribuir o nível às restantes tubagens, basta imprimir sobre as mesmas. Para uma melhor percepção da rede, podemos visualizá-la a 3 dimensões. Prossegue-se com a introdução dos débitos e misturadoras. Como a tubagem está localizada a uma cota de 2,6 metros, é necessário prolongar a tubagem na vertical para fazer a ligação ao aparelho. O programa fará isto automaticamente, porque se editar o aparelho, pode visualizar o valor da altura da instalação. Este valor significa a cota do aparelho relativamente ao piso.
Para terminar, colocam-se as válvulas de seccionamento. Após ter introduzido a rede de abastecimento referente ao apartamento da esquerda, prossegue-se agora com a introdução para o apartamento da direita. Os procedimentos e os critérios adotados para a introdução desta rede são os mesmos que já foram utilizados e descritos anteriormente. Para além disto, o utilizador pode aproveitar a possibilidade de utilizar alguns comandos que aumentarão o rendimento em termos de introdução de dados. Se analisar o apartamento da direita, verifica-se que apresenta a mesma configuração em termos de casas de banho do apartamento da esquerda, somente difere na sua simetria. Assim, copia-se toda a informação referente às casas de banho e depois executa-se uma simetria. Como a rede se encontra desajustada relativamente à planta da arquitetura, é necessário mover a rede. Prossegue-se com a introdução da restante rede, utilizando os comandos descritos nos filmes anteriores. Por fim, introduz-se a coluna montante para abastecer a cave e os pisos superiores. Tem-se a possibilidade de definir a posição da coluna montante no corte da arquitetura. Descendo de grupo, situa-se na cave. Procede-se à introdução da tubagem e do respectivo débito, definindo-se uma altura de instalação de 0,5 metros. Como se pode visualizar através da vista 3D, nesta planta a tubagem posiciona-se automaticamente junto ao teto, não sendo necessário atribuir níveis. Isto porque o programa considera por defeito que na planta do resto do chão e na última planta superior a tubagem se situa ao nível do pavimento do piso, enquanto que nas outras plantas a tubagem situa-se ao nível do teto do piso. Posiciona-se no grupo do primeiro e segundo andar. Como a rede é bastante idêntica à rede do grupo resto do chão, então copia-se toda essa informação, eliminando posteriormente o que não interessa. Por fim, reposiciona-se o esquentador e introduz as restantes tubagens. Para eliminar nós, utiliza-se o comando tubagens unir.
Neste piso, copiem-se a informação do grupo do primeiro e segundo andar e, por fim, colocam-se as duas colunas montantes de abastecimento ao piso recuado. Neste piso, introduz-se uma rede com material PEX no interior da casa de banho. Este tipo de material coloca-se em obra sempre no piso. Como esta planta recuado é a última planta superior, o programa automaticamente considera a cota zero ao nível do piso. Pode-se visualizar o aspecto final da rede através do comando Vista 3D. Coloca-se a obra a calcular. No final, podem-se verificar os resultados. Em relação às listagens, visualizam-se no ecrã, podendo-se imprimir diretamente para a impressora ou exportar para ficheiro em formato TXT, HTML, PDF ou RTF. Geram-se os desenhos indicando a escala e a informação que se pretende desenhar, podendo-se editar e mover textos. Finalmente, pode-se imprimir para a impressora ou exportar para ficheiro DXF ou DWG.